Próxima sinopse, o nome dela é Atlantis. A lenda conta que há muito tempo 3 bestas brigavam, Mothbehan, Tanvila e Iz, respectivamente a besta da terra, dos oceanos e dos céus. Os descendentes dessas 3 bestas eram capazes de utilizar parte do seu poder para manipular os respectivos elementos de cada uma dessas bestas. Ok. Esses descendentes se dividiram em 3 grandes reinos, Highland Cell, Atlantis Oceano e Crystallia Terra. Cada um dos 3 reinos possui um orbe, onde está selado parte do poder das bestas. Esse orbe é geralmente portado pelo líder, herói, rei ou homem mais forte de cada nação. A história começa quando o rei de Atlantis é assassinado na volta de um encontro comercial com os reis dos outros reinos, e o seu orbe misteriosamente some. Tá escrito sume. Enfim, ficou muito engraçado. Os reinos e seu orbe misteriosamente sumem. A sua filha, a princesa Alice, ou Alice, tem que se tornar a rainha de maneira precoce aos 17 anos, porém ela não deseja seguir os passos de seu pai e, abalada pela morte de alguém tão amado, decide fugir de suas responsabilidades e deixar o reino em busca de respostas sobre a morte de seu pai e sobre os segredos escondidos das bestas ancestrais e dos orbes. Tudo isso enquanto seu tio assume o posto de rei e começa a estremecer as relações políticas com os outros reinos, pois não sabe que, na verdade, quem matou o rei de Atlantis não foram os outros reinos, mas sim os Cavaliers, um grupo de revolucionários que deseja mudar a ordem do mundo. Senti que a história se expande muito e talvez o autor colocou aqui como objetivo da personagem algo que talvez não necessariamente seja o objetivo dela, mas que vai acontecer ao longo da trama. A gente precisa definir um pouco isso, né? Muitas vezes na trama a gente quer que algo seja feito. Então, muitas vezes a gente coloca isso como se aquilo fosse um objetivo do seu personagem. Aqui no caso fala, ela foge das suas responsabilidades em busca de respostas sobre a morte do seu pai e sobre os segredos escondidos das bestas ancestrais. São 3 objetivos distintos aí. Um é fugir das suas responsabilidades. Outro é buscar informação sobre a morte do seu pai. Outro é buscar o segredo das bestas ancestrais. Ela já tinha algum desses interesses antes? Claro, o da morte do pai não tinha como ter antes. Afinal de contas, o pai dela estava vivo, né? Mas, entende? Eu entendo que o autor, quando escreveu isso aqui, significa que o quê? Ele imaginou ela fugindo do reino. O objetivo dela ter fugido do reino foi porque ela não estava preparada para lidar com tudo aquilo. Ali, ainda mais no cenário de morte do pai dela. Esse é o objetivo real. Objetivo inicial, né? Razão inicial, não é nenhum objetivo, mas é a razão inicial dela ter fugido dali. Nessa fuga, ela pode realmente buscar informações sobre a morte do pai dela, uma coisa que está mexendo com ela, que está abalando ela e que de repente pode se tornar um objetivo dela. Encontrar os segredos escondidos das bestas não me parece ser um objetivo da personagem, me parece um objetivo do autor. Ele quer que ela descubra esses segredos. O que eu quero dizer aqui é que não é que você tem que tirar isso da história, esse elemento da história, mas você tem que encaixar ele de uma forma natural nos objetivos da personagem. Então, se o objetivo da personagem é, por exemplo, buscar a informação sobre a morte do pai dela, ela talvez, nessa busca de informações, ela vai descobrir mais sobre as bestas, mas não é que isso se torne um objetivo dela, tipo, eu quero buscar a verdade sobre a morte dos meus pais, mas pô, eu sempre tive curiosidade sobre esse negócio das bestas, acho que eu vou ir buscar isso também, sabe? São 2 objetivos que não parecem ali tá interligados, né? Então, tipo, uma coisa é muito forte. Pô, eu quero vingar a morte do meu pai, mas caramba, eu sempre quis ser médico, então acho que eu vou me inscrever na faculdade. Entende? Tipo, uma coisa não tem relação muito com a outra. Quando a gente tá contando uma história, por mais que essas coisas possam até fazer sentido no nosso mundo, só que numa história as coisas precisam ser um pouco mais direcionadas, para que novamente o leitor não se sinta perdido. Ele tem que saber para onde que o personagem está arrumando. Ela pode descobrir essas informações enquanto ela busca ali, ela faz a busca definida do objetivo dela, mas não que necessariamente ela vai criar esse objetivo também e ir para ele também e ter os 2 ao mesmo tempo, porque pode causar uma certa confusão. Pode causar uma certa confusão ali no direcionamento da própria personagem. Talvez exatamente esse caminho, ela buscar entender mais sobre tudo isso, e conforme ela vai, vamos dizer assim, entendendo mais sobre isso, entendendo mais sobre o que levou o pai dela a morrer, né, a ser assassinado e tal, e o objetivo disso também tem a ver com os segredos escondidos dessas bestas e tal, e aí entendendo toda essa correlação entre os reinos, talvez vai ser o que vai gerar o ímpeto nela, já que
o mote inicial dessa trama é: ela fugiu porque ela não queria as responsabilidades de lidar com o reino. E aí, talvez exatamente, pra gente amarrar toda a história, é a busca dela por entender mais a morte do pai dela inicialmente, e isso liberar novas informações sobre outras coisas que não eram necessariamente o objetivo inicial dela, mas que ela vai acabar sabendo por conta desse objetivo inicial, faz com que ela perceba que o tio dela está sendo irresponsável e que talvez outros reinos ali também estão sendo irresponsáveis naquela função de rei. E agora que ela conhece mais sobre aquilo, ela finalmente pode ir lá e assumir de fato o papel que é dela e se tornar sim responsável. Então a gente amarra com aquele início da história de maneira direta.